A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos conversar com oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra. Senhor, que Teu Espírito nos guie nesse momento para que nós possamos refletir, conhecer mais a Ti e nos deleitar nas Suas palavras. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 19. Nós vamos ler até o 21, verso 30, que diz o seguinte: nós estamos lendo a história de Davi. Algum tempo depois, morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho Hanum subiu ao trono. Davi disse: vou demonstrar lealdade a Hanum, assim como seu pai, Naás, sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Hanum pela morte do pai dele. Aqui Davi tinha uma relação boa com Naás, que sempre tinha sido leal para com Davi, e Davi quis continuar essa amizade, entre aspas, né? essa relação boa com seu filho. Mas, quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Hanum: o rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não. Davi os enviou com o objetivo de espionar a terra para vir e conquistá-la. É interessante porque talvez esse fosse um medo válido. A gente vê aqui nesse momento que existem muitas guerras, tribos e reinos batalhando um contra o outro para tomar terras um do outro, e nós vemos que todo esse período de Israel, na verdade de todos os reinos, né, mas na Bíblia que nós temos lido especificamente de Israel, nós vemos que todos esses reinos estão em constante disputa de territórios. Então creio que seja válida essa preocupação dos representantes, dos líderes amonitas. Entretanto, esses líderes amonitas, eles imagino que fossem pessoas que tinham esse trabalho de verificar a relação entre países, e talvez eles tinham que ter em mente a relação boa que Davi tinha com Naás. E a gente vai ver aqui que Hanum ter seguido uma orientação não tão boa de líderes fez com que eles perdessem, na verdade, eles entrassem em uma guerra desnecessária. Então Hanum prendeu os representantes de Davi, raspou a barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou de volta a Davi. Quando Davi soube do que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens, para que lhes dissessem: fiquem em Jericó até que sua barba tenha crescido e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. Aqui já a preocupação de Davi com a honra desses seus representantes que tinham sido humilhados. Quando Hanum e os amonitas perceberam quanto haviam enfurecido Davi, enviaram 35 toneladas de prata de Arã-Naarim, Aram-Maaca e Zobá, a fim de contratarem seus carros de guerra e cavaleiros. Também contrataram 32.000 carros de guerra e obtiveram apoio do rei de Maaca e de seu exército. Esses soldados acamparam em Medeba, onde se juntaram a eles tropas amonitas que Hanum havia recrutado em suas próprias cidades. E aqui Hanum se fortalecendo, utilizando até de recursos financeiros, não sei o quanto que eles precisaram extrair de seus tesouros e até mesmo explorar os seus habitantes para que conseguissem juntar todos esses recursos de modo a enfrentar Davi. Davi foi informado disso e enviou Joabe e todos os seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram sua frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os outros reis se posicionaram para lutar nos campos abertos. Joabe viu que teria que lutar em duas frentes ao mesmo tempo, por isso escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e os pôs sobre seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando de seu irmão Abissai, que atacou os amonitas. Joabe disse a seu irmão: se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem, lutemos bravamente por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E que seja feita a vontade do Senhor. Joabe e suas tropas atacaram e os sírios começaram a fugir.
Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Abissai e recuaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Os sírios viram que não tinham como enfrentar Israel. Assim enviaram mensageiros para convocar mais soldados do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas eram conduzidas por Sobaque, comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e posicionou suas tropas em formação de batalha. Entrou em combate com os sírios que lutaram contra ele. Mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 7.000 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante de seu exército. Quando os aliados de Hadadezer viram que ele havia sido derrotado por Israel, renderam-se a Davi e se tornaram seus súditos. Depois disso, os sírios não quiseram mais ajudar os amonitas. E aqui a gente vê toda a perda que os amonitas acabaram tendo. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Joabe conduziu os exércitos israelitas em ataques bem-sucedidos contra a terra dos amonitas. Durante essas operações, cercou a cidade de Raabá e atacou e a destruiu, mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe conquistou Rabá e a destruiu. Então Davi chegou a Rabá, removeu a coroa da cabeça do rei, e ela foi colocada sob sua cabeça. A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas. Pesava cerca de 35 quilos. Davi tomou grande quantidade de despojos da cidade. Também retornou os habitantes de Rabá seus escravos e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Olha o peso que o conselho que os líderes amonitas deram para o rei acabou gerando para os amonitas em si. Depois disso, houve guerra contra os filisteus em Gézer. Enquanto lutavam, Sibecai de Hussate matou Saf, um descendente de gigantes, e desse modo os filisteus foram subjugados. Durante outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, de Gate. O cabo da lança de Lame era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros o mataram. Capítulo 21, e ele começa com algo bem interessante. Olha só. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Aqui a gente vê, até tem uma nota que diz que Satanás aqui significa um adversário. E nós temos em nossas concepções que quando fala de Satanás está falando do diabo, mas não necessariamente. Em Jó, ele utiliza o adversário, Satanás, a palavra, mas ele utiliza com um artigo. Então ele fala o adversário, representando realmente o diabo. Quando ele geralmente utiliza sem o artigo, geralmente pode ser um adversário, alguma pessoa, pode ser humano realmente, que fez com que houvesse, que se levantou como um adversário mesmo, alguém que vai contra as ações de uma pessoa. Tanto que, se a gente for em 2 Samuel, num trecho paralelo a esse, que não é equivalente, mas conta a mesma história, diz que o Senhor incitou Davi a fazer o censo. Então, realmente aqui, caso aqui seja Satanás realmente o diabo, ainda assim não há contradição, porque nós cremos que Deus está no controle de tudo. E assim como aconteceu com Jó, que o diabo pediu permissão a Deus para tentar Jó, a gente crê que tudo está no controle do Senhor. Mesmo as coisas que parecem ser ruins, parecem ser levantes do adversário, estão sempre no controle do Senhor. Não necessariamente incitadas pelo Senhor, mas sob o controle do Senhor.
Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: façam uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan, ao norte, e tragam-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que, meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Eles não são todos seus servos? Por que quer levar Israel a pecar? E aqui tem até alguns comentários que alguns teólogos falam do porquê que esse censo foi ruim. Ele diz que, no caso, Davi estava contando os exércitos e pode ter indicado uma tentativa de dependência, uma inclinação do coração de Davi para depender dos exércitos e não depender do Senhor. Aqui a gente não diz qual era o coração de Davi com essa contagem, entretanto, pela própria reação de Joabe, a gente pode ver que talvez realmente Davi estivesse confiando demais em suas forças ao invés de confiar no Senhor. Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joabe saiu para contar o povo de Israel. Depois voltou para Jerusalém e informou a Davi o número de pessoas. Havia em Israel 1.100.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá haviam 470.000. Mas Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois achou absurda a ordem do rei. Deus se desagradou muito do censo e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus: pequei grandemente ao fazer essa contagem, perdoe meu pecado, pois cometi uma insensatez. E veja bem, o censo por si só não era pecado, porque o próprio Senhor estabeleceu algumas leis lá no período de Moisés sobre o censo, tanto que existia um imposto que era pago quando era feito o censo, um tributo, uma oferta que cada homem precisaria dar quando acontecesse o censo. Então, o censo em si não era errado contra o Senhor. Então, com certeza, deveria ter alguma coisa no coração de Davi quando mandou fazer esse censo que desagradou ao Senhor. O Senhor falou a Gade, o vidente de Davi. Esta foi a mensagem: vai e diga a Davi que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções. Escolha um destes castigos e eu o aplicarei a você. Gade foi a Davi e disse: essas são as 3 opções que o Senhor lhe deu: 3 anos de fome, 3 meses de destruição pela espada de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa, durante os quais o anjo do Senhor trará devastação sobre toda a terra de Israel. Decido o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nessa situação, respondeu Davi a Gade, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos de homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel e 70.000 pessoas morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas, quando o anjo estava prestes a fazê-lo, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na mão, estendida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel se vestiram de pano de saco e se prostraram com o rosto no chão. Davi disse a Deus: fui eu quem ordenei o censo, eu pequei e fiz o que era mal, mas o povo é inocente como ovelhas. O que fizeram? Ó Senhor meu Deus, que tua ira caia sobre mim e minha família, mas não castigue teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu para lá a fim de cumprir a ordem que o Senhor deu por meio de Gade. Araúna debulhava o trigo quando virou-se e viu o anjo. Seus 4 filhos que estavam com ele fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei se aproximava, saiu da eira e se curvou diante de Davi com o rosto no chão. Davi disse a Araúna: quero comprar de você esta eira pelo preço justo. Construirei nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Eu lhe darei os bois para os holocaustos, as tábuas de trilhar como lenha para o fogo do altar e o trigo como oferta de cereais.
Eu lhe darei tudo, ó rei. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de comprá-la pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocaustos que nada me custaram. Então Davi pagou a Araúna 600 peças de ouro pela eira. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E quando Davi orou, o Senhor respondeu com fogo do céu para queimar a oferta sobre o altar. Então o Senhor deu ordem para que o anjo pusesse a espada de volta na bainha. Quando Davi percebeu que o Senhor havia respondido à sua oração, ofereceu sacrifícios ali na eira de Araúna, o Jebuseu. Naquela época, o tabernáculo do Senhor, que Moisés havia feito no deserto, e o altar de holocausto estavam no lugar de adoração em Gibeon. Mas Davi não podia ir até lá para consultar o Senhor, pois tinha pavor da espada do anjo do Senhor. Romanos 2, 25 até o 3, 8. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você, que é circuncidado, não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. A circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito, e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Olha aqui novamente, reforçando de que aquilo que nós somos interiormente é mais importante do que exteriormente. Aqui a gente tem uma dualidade entre os judeus e os gentios. Até então, todas as coisas do Senhor tinham sido para os povos judeus, para o povo judeu. Mas depois de Jesus, quando agora os apóstolos começam a pregar o evangelho, quando Paulo começa a pregar o evangelho, o Senhor começa a mostrar que os gentios também estão inclusos na salvação. E eles vão relembrando diversas falas de Jesus que diz que os gentios seriam inclusos na salvação. E isso gerou um atrito entre judeus e gentios. Tanto que toda vez que Paulo ia pregar e falava que os gentios tinham sido incluídos porque os judeus tinham morto Jesus, tinham morto um dos profetas, no caso seria Deus, mas Jesus também era considerado como profeta pelos judeus, e os judeus ficavam bravos com Paulo, tanto que Paulo foi espancado, Paulo foi apedrejado por falar essas coisas. Então há um atrito aí quando a gente fala sobre circuncisão e circuncisão, se o gentio deveria se tornar judeu para que ele pudesse receber a salvação, se não, porque agora na verdade a salvação foi estendida para os gentios. Então tem essa diferenciação. E aí Paulo vai e fala aqui para os romanos que o que importa é aquilo que está no coração. Se a gente trouxer para hoje, nós vemos que existem pessoas que, por exemplo, declaram que aceitaram Jesus, levantam a mão como um ato externo de aceitação a Jesus, mas no seu coração e as suas ações não estão verdadeiramente com Jesus. As suas ações não indicam ações de uma pessoa que se converteu, uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados. O seu modo de falar, o seu modo de agir, o modo como ele se expressa, não mostram que realmente se converteram. Então, não adianta você ter um ato externo que talvez diga que você é um convertido, no caso, levantar a mão, dizer que aceita Jesus, dizer que é cristão, se as suas ações, se quem você é interiormente não representa as suas palavras, as suas ações. Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro.
e as Escrituras dizem a seu respeito. Será aprovado que tens razão no que dizes, e ganharás tua causa no juízo. Alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? No caso, a ideia aqui é que o pecado da pessoa mostraria que Deus é justo, que Deus é santo, fazendo um paralelo entre bom e mal, e a pessoa mostrando quão bom Deus é sendo mal, fazendo essa a diferenciação. Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda, mas por que que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta sua verdade e lhe traz mais glória? Que é o que eu acabei de dizer. E alguns até nos difamam afirmando que dizemos, quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Salmos 11, do 1 ao 7. Ao regente do coral, Salmo de Davi. No Senhor eu me refugio. Por que então vocês me dizem, voe para os montes como pássaro? Os perversos prepararam seus arcos e colocaram as flechas nas cordas. Das sombras eles atiram contra os que têm coração íntegro. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus. Observa a todos com atenção. Examina cada pessoa na terra. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos, e com ventos abrasadores o castigarás. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os íntegros verão sua face. E por fim, Provérbios 19, do 10 ao 12. Não é certo o tolo viver no luxo, nem o escravo governar sobre os príncipes. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas seu favor é como o orvalho sobre a grama. Só o verso 11 me chamou bastante atenção. O sensato não perde a calma. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. Aqui mostra o autocontrole daquele que é sensato, porque ele escolhe ignorar as ofensas e conquista respeito com isso. E essas foram as palavras de hoje, espero que entre no seu coração, que tragam edificação, que você possa continuar meditando e achando maneiras de aplicar todos esses ensinamentos na sua vida. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, obrigado porque o Senhor nos guiou até aqui, obrigado porque o Senhor nos abençoou até aqui. Continue nos dando sabedoria, continue nos dando entendimento, continue abençoando para que nós possamos espalhar a Tua Palavra. Guia-nos, Senhor, nesse dia para que nós possamos trabalhar, estudar, fazer os nossos afazeres guiados pela Tua presença, guiado pelo Teu controle. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, enfermos, para que o Senhor venha trazer cura, regeneração, restauração. Abençoa aqueles que precisam de uma porta de emprego, que o Senhor derrame bênçãos do céu, para que o Senhor traga o pão nosso de cada dia. Senhor, abençoa para que nós possamos continuar lutando contra os nossos pecados e que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor, lembrando sempre que nós somos a Bíblia, que o mundo talvez possa ler. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.